A paz, queridos, queridas, mais uma vez estamos aqui hoje para falar da lição de número 10, a classe dos adultos, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Falando em nova aliança, o visual está novo, mas só o visual, sou eu mesmo. Então vamos lá, texto áureo, Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A gente vai falar sobre a questão do coração e corpo aqui, que é, um é purificado e o outro é lavado. Então vamos entender um pouco isso. A leitura bíblica se encontra lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 7, depois ele vai para o versículo 22 até o 25. Então, o texto que eu destaquei é o de 10, 22, que é o texto áureo, onde ele fala do coração, ele fala do corpo. Coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui a gente vê uma analogia ao batismo, onde se trata do corpo. Porque na Bíblia, coração tem a ver com alma, tem a ver com intenção, tem a ver com vontade. Então, espírito, alma e corpo sejam consagrados ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala de corpo, fica fácil da gente entender qual que é o contexto de corpo nesse aspecto da Trindade, né, que existe no ser humano. É um ser triuno também, espírito, alma e corpo. Agora, quando a Bíblia fala de coração e corpo, é como se ela estivesse representando a tricotomia em duas expressões. Então, o corpo aqui, corpo purificado, não tem necessariamente a ver com só o corpo físico, mas tem a ver com o sentido do batismo, onde o corpo representa, através das suas atitudes, as ações sonhadas e desejadas pela alma e pelo espírito. Então aqui a alma e espírito seriam a consciência, seriam o coração, seriam a vontade. Então o coração tem que ser limpo, o coração tem que ser purificado da má consciência. Então quando a Bíblia fala no sentido de consciência, tem a ver com o contraponto da inconsciência. Então a pessoa ou ela está consciente ou ela está inconsciente. Quando ela está inconsciente, ela pode estar sob efeito de alguma droga, uma bebida, que deixa ela fora de si, ou um trauma, onde a pessoa está num coma, ela está inconsciente, ou seja, ela não tem o domínio, ela não tem a ciência. E estar consciente significa estar dominando, conciso da sua ciência, da sua vontade. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Então, com verdadeiro coração, com a tua mente, com a tua vontade, verdadeiramente disposta a se aproximar de Cristo. Não adianta eu chegar até Cristo se o meu coração, se a minha vontade, se a minha mente, se o meu querer, se a minha alma e meu espírito não estão 100% naquele momento. Às vezes eu posso estar fisicamente aqui com você agora, mas com a minha mente em tantos lugares, e isso não vai refletir a verdade daquilo que eu penso, o que eu sinto. Então a Bíblia está te dizendo, não tem como eu me aproximar de Deus, não tem como eu me aproximar de Cristo, se não for verdadeiramente, né, com um verdadeiro coração. Então meu propósito é estar aqui e ponto final, isso é verdadeiro. Em inteira certeza de fé, já falando do futuro, já falando daquilo que virá como retorno. Então, quando eu me aproximo de alguém para iniciar um diálogo, eu sei que eu vou falar e eu também vou ouvir. Eu vou me relacionar. O canal ele é mão dupla, vai e volta. Eu me apresento, eu falo, eu me exponho. Em contrapartida, eu ouço, eu recebo e eu entendo. E numa relação de amizade, numa relação de companheirismo, numa relação, por exemplo, de intimidade entre marido e mulher, entre noivo e noiva, muitas das vezes um abre mão da sua vontade em favor do outro. Então não dá para me aproximar de um relacionamento e querer que esse relacionamento seja duro e verdadeiro, né, será firme, duradouro,
se eu não estiver disposto a ouvir, se eu não estiver disposto a abrir mão da minha vontade e aceitar o outro. Então tem a ver com a fé, onde a Bíblia fala, em ter a certeza de fé, ou seja, estou me aproximando de Deus com toda a minha vontade, meu propósito, meu coração, mas também com a minha mente aberta, com o meu ouvido disposto a ouvir a vontade dele e abrir mão de coisas que Deus me diz que não me fazem bem e a partir de então viver debaixo da sua vontade e assim aumentar a nossa comunhão. E tendo o coração purificado da má consciência. Por isso eu falei da ciência no sentido de consciência e inconsciência. Então da má consciência, ou seja, daquele desejo, daquela vontade, daquele ímpeto, que não é por um momento de ira ou por um momento de descontrole emocional, onde a pessoa toma uma decisão, ela fala alguma coisa para alguém que magoa, que ofende, daqui 2 minutos ela reconhece o que fez e pede perdão. Quando a Bíblia fala purificado da má consciência, é daquele desejo malévolo, malífico, né? Aquele desejo mal mesmo, aquele desejo que ele tem o propósito de maligno, tem o propósito de destruir, tem o propósito de pôr alguém para baixo, tem o propósito de se impor. Então a má consciência, o coração tem que estar purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui a gente faz uma alusão ao batismo. E eu já expliquei em outras aulas que o batismo tem a ver com uma declaração pública. Você chegar diante de todos, colocar aliança e declarar, olha, eu morri para o mundo, estou nascendo de novo, agora com um compromisso com Deus e disposto a ouvi-lo e tê-lo como meu Senhor e aumentar minha comunhão com Ele a ponto de sermos um, para que a vontade dEle seja plena na minha vida. Então, corpo lavado não tem a ver simplesmente onde você vai penalizar o teu corpo, onde você vai buscar através de açoites, através de penitências, né, mortificar o corpo e elevar o espírito. Então, quando a Bíblia fala da carne, ela não fala do corpo, ela fala do desejo, ela fala da vontade. Por que eu estou me atendo a esse versículo especificamente? Então, o tema da lição fala dádiva, privilégios e responsabilidades da nova aliança. Eu já falei numa outra lição o meu entendimento com relação à nova aliança. Eu entendo de uma forma um pouco diferente, porque Deus fez uma aliança, a primeira aliança com o povo judeu, e Ele vai fazer uma nova aliança com o povo judeu lá no milênio. Com a igreja é a primeira aliança. Qual é a grande diferença? Isso já foi dito no começo da lição. Haviam 2 sacerdócios. Um sacerdócio que vem de Adão, que vem do próprio Deus, pois é Ele quem faz o primeiro sacrifício para cobrir a vergonha de Adão, quando ele mata ali um animal para tirar a pele. Esse sacerdócio vem do próprio Deus, Adão, Abel, e a gente pode passar aqui por Noé, depois a gente pode chegar em Abraão, Isaac, Jacó, e esse sacerdócio ele vai se desenvolvendo. Porém, paralelo àqueles que simplesmente adoram a Deus com a sua vontade, quando a gente chega em Abraão, a gente vê Abraão chegando na Terra Santa e encontrando Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, ele já é anterior ao sacerdócio de Abraão. De Abraão a gente vê o sacerdócio levítico surgindo, Isaac, Jacó, Levi e assim por diante. Porém, em Melquisedeque a gente vê esse sacerdócio que vinha de Adão, ele continuando em favor de toda a humanidade, até chegar em Cristo. E a grande diferença dos 2 sacerdócios é que no sacerdócio levítico, eles podiam apenas ser sacerdotes. Quando houve a instituição do reinado da parte de Deus, o primeiro rei foi Saul, que tentou ser rei e sacerdote, Deus o rejeitou, e depois Davi, e de Davi toda a sua descendência até Cristo. Então, para o povo judeu, Deus estabeleceu um rei e um sacerdote. Agora, para Cristo, que vem da linha sacerdotal de Melquisedeque, ele é rei e sacerdote. Então, por ser rei e sacerdote, como sacerdote, ele oferece um único sacrifício perfeito. Eu vou falar hoje sobre a questão do sacrifício imperfeito, que ele precisava ser feito anualmente.
o sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, como sumo sacerdote, ele oferece o sacrifício perfeito e ele nos dá direito de acessar a Deus. E como rei, ele vai até o inferno, ele vai até as profundezas para declarar a verdade. Ele toma, a Bíblia fala que ele leva cativo o cativeiro. Ele toma aqueles que estavam ali nas garras da morte, aprisionados no inferno pelo poder do pecado, ele toma para si e os leva para o paraíso, os guardando ali até o dia em que ele virá para buscar a sua igreja e depois estabelecer o seu reino eternamente. Então, como rei, ele vence a morte. Onde está a morte, teus aguilhões? Né? Você foi vencida lá na cruz, ele vence a morte e ele cria um reino e ele tem poder para suster um reino através das suas orientações, através dos seus decretos, através da sua ordem. O sacerdote não tinha poder para manter um reino, o sacerdote não tinha um exército, o sacerdote não tinha um poder bélico e não tinha essa obrigação. Já Cristo, como rei e sacerdote, ele tem o privilégio de nos resgatar para Deus e a capacidade de nos manter guardados em Deus. Então essa é a grande diferença. Porém, o texto de Hebreus ele vai dizer o seguinte, que nós recebemos alguns privilégios. Então ele fala da sombra, né, no versículo 1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então quem se achegava para oferecer o sacrifício não era aperfeiçoado pelo sacrifício. Então o sacrifício da lei, ou o sacrifício levítico, ele só tem um objetivo, cobrir a vergonha e não tirar a vergonha. Cobrir a vergonha até que Cristo viesse, até que Siló, até que o libertador viesse e aí sim ele pudesse, através do seu sacrifício perfeito, quebrar o poder da morte do pecado e nos levar a Deus. É tão interessante essa analogia que quando a gente olha no templo ali de Herodes, na época em que Jesus viveu, por 2 vezes ele purifica o templo. Por qual motivo? Eles tinham transformado o pátio dos gentios, onde as mulheres e os gentios podiam ficar ao lado do templo para adorar, no lugar onde os animais eram vendidos. E assim eles tiraram a mulher, as mulheres e os gentios dali. Então Cristo, quando vem, ele vem arrebentando com tudo, quebrando tudo, destruindo aquele mercado, porque ele está tentando mostrar para os judeus, olha, o propósito deste local de adoração é inclusão e não exclusão. Então vocês estão aqui para incluir os gentios, incluir as pessoas que ainda não conhecem a Deus e mostrar a eles a Deus. Já que vocês não têm condição de fazer isso, eu vou fazer. E uma vez que ele faz isso, ele destrói o templo, não naquele momento, mas no ano 70, o templo vai ser destruído. Na ressurreição de Cristo, simbolicamente, o véu do templo é rasgado, dizendo que aquele templo já não tem mais sentido nenhum, a separação que existia acabou. Agora todos têm acesso a Deus, você não precisa mais de um local físico para adorar a Deus, porque a adoração já foi feita, o sacrifício já foi feito. Então você agora tem acesso. Então o templo ele tinha um propósito. O local onde Deus era adorado através do sacrifício, através do reconhecimento do homem, do seu pecado, da sua falha. E quando ele entregava o seu melhor para Deus, ele pedia misericórdia para que o seu erro fosse coberto. Quando Cristo vem e faz o sacrifício perfeito, o único e verdadeiro sacrifício, já não existe mais motivo para que o altar permaneça, para que sacrifícios sejam feitos, ou para que o santo do santo exista, ou para que alguém entre ali e asperja o sangue sobre o propiciatório, porque isso foi feito lá na cruz, foi aspergido e o sacrifício foi aceito. Então este local já não tem mais sentido. Por isso o véu do templo se rasga. Então você não precisa mais de alguém, de um intermediário, para estar diante de Deus pedindo por você. Esse acesso ele foi concedido de forma direta. E agora, Cristo, como Rei, nos mantém com o direito de estar diante de Deus ali, executando e vivendo uma nova vida diante de Cristo e diante do próprio Deus. Então é importante a gente perceber a diferença que existe do sacrifício imperfeito continuamente oferecido, com o propósito de cobrir, para o sacrifício perfeito, realizado uma vez só, que teve o propósito pleno de extirpar, de acabar com o poder do pecado nas nossas vidas. Porém, isso nos traz responsabilidades, e é isso que a lição quer trazer.
Então, quando a gente fala de sacrifício único, já disse, o sacrifício de animais, eles traziam a sombra, e o sacrifício de Cristo, ele traz o verdadeiro propósito, ou seja, lá no Jardim do Éden, Adão falha em ser fiel a Deus e se voltar para Satanás e ouvir a sua voz e ceder à sua vontade. Então o coração de Adão não estava purificado da má consciência, ele tinha um desejo mau, era ser igual a Deus, e ele usou aquela situação como meio para que isso acontecesse. Então Satanás diz, ó, se você comer você vai ser semelhante ao Altíssimo. Isso interessou a ele, tanto a ele quanto a Eva. Então a consciência de Adão era má, ele falha. Então Cristo vem como segundo Adão. Então ele é tentado por Satanás nos seus 33 anos de vida na terra, para que ele vire as costas para Deus e ele faça a vontade dele, para que ele não se submeta. E quando ele se submete plenamente, perfeitamente e morre, o sacrifício dele resgata toda a humanidade, como o erro de Adão condena toda a humanidade. Então essa é a principal diferença do sacrifício perfeito de Cristo. E ele foi o único ofertante, precisou apenas de uma única oferta. Então, o que ele faz? Quando ele faz o sacrifício e ele cumpre a vontade de Deus, ele recebe o direito de ter na sua mão toda a humanidade, ou toda a descendência, ou toda a raça humana. Deus entrega para ele. Da mesma forma, quando Adão erra, a terra é entregue para Satanás. Quando Satanás vai tentar Cristo, ele fala, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, porque me foram dados. Quando eles foram dados a Satanás? Quando Adão e Eva falharam e perderam o governo sobre o reino. Então, quando Cristo morre oferecendo o sacrifício perfeito, ele toma para si novamente a terra. Não a terra necessariamente, né, porque a terra sempre foi dele, mas as almas, o direito às almas. Então, é direito dele, ele tomou para ele. E o que ele faz agora? Ele oferece através do livre-arbítrio, ele não impõe. Então, através do livre-arbítrio, ele diz o seguinte, está aqui, ó, o direito à eternidade eu conquistei, está aqui comigo. Se você quiser, venha buscar. Então, quando eu vou a Cristo, quando eu aceito a Cristo, eu passo a ter direito à eternidade. Isso não foi feito para um povo específico, mas esse direito foi dado a todos. Por isso que Cristo orienta a igreja no ide, levar o evangelho a toda a criatura, para que quem crê e desejar poderá ser salvo. Então não é excludente, é algo includente. E isso através da oferta única, que foi o único ofertante, foi a oferta perfeita. Ele pôde tomar para si a humanidade e assentar-se como rei à destra de Deus. Então, para que um rei seja rei, ele precisa ter o quê? Reino. E o que dentro do reino? Súdito. Se eu sou rei, que tem um reino e não tenho súdito, eu não sou rei de nada. Eu tenho apenas um espaço ou uma área para eu poder cuidar, mas se ela não tem ninguém ali vivendo para compartilhar do meu reinado, não tem propósito. Então ele se assenta, está lá em Hebreus 1:3, ele se assenta à destra de Deus Pai para reinar sobre a humanidade que ele resgatou com a sua própria vida. E como esse sacrifício foi feito uma vez e de forma perfeita, não existe mais necessidade que alguém ofereça outro sacrifício. Por isso, no ano 70, o templo foi destruído e o sacrifício na terra oferecido pelos judeus, ele deixa de existir, porque ele perde o seu propósito. Esse sacrifício só vai voltar lá na grande tribulação por um período de tempo determinado, porque Deus tem um propósito de provar, julgar e purificar a nação judaica. Isso acontece na grande tribulação. Porém, de Cristo, até o momento do arrebatamento da igreja, não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade da repetição, né, do oferecimento e derramamento de sangue, porque já foi feito. E Cristo fez de uma forma única e perfeita. E é por isso que hoje nós vemos as procissões, as romarias, nós vemos as pessoas fazendo um esforço físico, e normalmente até direcionado a um santo e não ao próprio Deus, que diante de Deus aquilo não tem valor. Às vezes as pessoas preferem fazer uma romaria
porque ela se sacrifica um dia numa penitência, num sofrimento, numa angústia, do que viver uma vida inteira, como diz o texto aqui, com o seu coração, né, purificado da má consciência. Então é mais fácil eu entregar um dia onde eu vou sofrer no meu corpo todo tipo de mal, de cansaço, de esgotamento, para cumprir uma obrigação, do que viver uma vida inteira diante de Deus. Que era o que o sumo sacerdote fazia. Ele ia uma vez no ano, onde ele oferecia sacrifício por ele mesmo. Durante o ano ele oferecia sacrifícios, ele oferecia ofertas, mas não com o sentido de expiar o pecado do povo. Isso era feito uma vez. Aqueles sacrifícios e ofertas que eram feitos continuamente, eles tinham um propósito de adoração e de mostrar às pessoas que estavam ali o reconhecimento delas de que elas eram falhas. E aquele sacrifício provisório era para cobrir a vergonha até aquele sacrifício que seria feito pelo sumo sacerdote uma vez no ano, onde iria lá no Santos dos Santos, representando o sacrifício de Cristo na cruz. Porém, como aquele sacrifício era imperfeito ou incompleto, porque quem oferecia o sacrifício tinha sido purificado pela água ali fora, mas o seu coração não estava totalmente limpo da má consciência. Então, o sumo sacerdote não era pleno. Então, ele não tinha condição de suprir a necessidade do sacrifício perfeito, porque ele não oferecia a si mesmo. Ele simplesmente aspergia o sangue de animais que não têm consciência de erro, de fatos ou de atos nenhum. Então, o sangue daqueles animais, eles tinham o caráter de substituir o sangue daqueles que mereciam morrer, que eram os pecadores. Então, quando o homem entregava um animal para ser morto, ele abria mão de um ganho financeiro, ele sofria um sacrifício, porque eles eram agricultores, para que através daquele sacrifício ele demonstrasse a Deus: olha Deus, eu estou aqui para assumir minha culpa e peço perdão e misericórdia de mim. Só que isso era feito todo ano, todo ano. Hoje, quando as pessoas buscam através de situações como essa, é como se elas assumissem o lugar do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, que ainda oferecia um sacrifício imperfeito. Por isso, uma vez ao ano, ele tem que ir lá e pagar a sua promessa e cumprir a sua penitência. Então, com o sacrifício de Cristo, uma vez que nós começamos a viver debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, não mais do sacerdócio levítico, esse sacerdócio ele teve um poder para nos resgatar completamente, porque o sumo sacerdote ofereceu o sacrifício perfeito e, além de sumo sacerdote, ele é rei para nos guardar e nos manter salvos do poder do pecado, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente vai ver hoje sobre os privilégios também, de eu fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque, de eu estar debaixo do sacerdócio de Cristo, de eu estar em submissão à sua vontade, de eu ser a sua noiva. O primeiro é a regeneração, ou seja, nós fomos gerados de novo. Então, a regeneração, ela nos dá a habilidade ou a capacidade de começar uma nova vida. Então, Cristo fala, se não me engano, para Nicodemos, que ele fala: é necessário nascer de novo. Ele fala: mas como, se eu já sou adulto, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus o repreende: mas você é doutor da lei e você não está entendendo o que eu estou querendo dizer? O nascer de novo é o quê? Coração purificado da má consciência, né? O coração purificado da má consciência e o corpo lavado da água. Cristo está dizendo o seguinte: começar como uma criança que reaprende, ou seja, que aprende tudo. Eu, quando nasço de novo, eu me coloco como uma criança que vou reaprender novamente com Deus a forma com que eu devo viver para agradá-lo. E como eu agrado a Deus? Amando o próximo. Então a Bíblia fala: se você não ama o próximo que vê, não tem como amar a Deus que você não vê. Então o novo nascimento, ele tem um propósito: me dar condição de viver uma nova vida e assim agradar a Deus. O meio para que essa regeneração se aperfeiçoe na minha vida é a santificação. E a santificação não quer dizer necessariamente apenas no contexto de se separar dos outros, não é me afastar, não. É eu me embolar, vou usar esse sentido. Eu me embolar no meio das pessoas, eu estar no meio de todo mundo, mas com a minha consciência purificada, com a minha mente santificada, podendo ser luz no meio das trevas e fazer a diferença. As pessoas acham que a regeneração e a santificação
elas têm o propósito de nos afastar do mundo, nos colocar numa bolha, nos excluir, e a gente fica aqui guardado porque a gente é santo, não nos contaminamos com nada e esperamos o dia do arrebatamento. Não é isso que Deus quer. Jesus quer que você entre lá. As portas do inferno não resistirão à igreja. Mete o pé na porta do inferno, vai lá dentro, resgata quem está morrendo e traz de volta. Então a regeneração tem esse propósito. O que mais? A adoração. Olha que interessante, como eu falei, não existe mais templo. O tabernáculo existia lá no deserto para que o povo pudesse adorar e oferecer seus sacrifícios a Deus e reconhecer a dependência exclusiva dele. Do tabernáculo do deserto, a arca foi para o templo em Jerusalém, mas o propósito era o mesmo. E quando Cristo encontra com a samaritana, a pergunta dela é muito interessante. Ela fala: Senhor, onde é que a gente vai adorar? Nos montes de Samaria ou lá em Jerusalém? Jesus fala: nem em Samaria, minha filha, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e agora é essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, eu não tenho mais desculpa. Olha, eu preciso ir lá no templo para poder adorar, mas eu estou longe, eu não consigo estar lá. O máximo que eu vou é na sinagoga para ouvir, para aprender, mas eu não consigo no templo para exercitar através do meu ato de amor e fé. Cristo está dizendo: ó, qualquer lugar é templo, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, aonde você estiver, o Espírito Santo habitando em você, você se torna o lugar da adoração. E esse lugar tem que contagiar os gentios. Eu não posso ter um muro, eu não posso separar lá o ato das mulheres e dos gentios e deixar eles fora. Eu, através da minha vida, tem que ser um meio para incluir a todos e atraí-los a Deus através do quê? Através da minha adoração. Como é que eu adoro, irmãos? Eu adoro amando o próximo, eu adoro sendo misericordioso, tendo em mim o fruto do Espírito, eu adoro a Deus com um sorriso no rosto, eu adoro a Deus com graça e paciência. Quando eu faço isso, eu adoro a Deus verdadeiramente, o nome dele é glorificado, tá? Então, continuando aqui ainda, falando sobre a comunhão. E quando a gente fala em comunhão, tem a ver em comungar, em comer juntamente. Estar em comunhão é comungar com união, é estar junto ali. Então, eu vou comer alguma coisa, você come comigo. Ah, tem um ovo, corta o ovo, metade para mim e para você. Então, a comunhão tem a ver com isso. Eu acho muito interessante o salmo que fala sobre a união, que é o Salmo 133, esse salmo aponta para o sacerdócio de Melquisedeque de Cristo. Esse salmo ele começa no sacerdócio levítico, ele se expande do sacerdócio levítico e chega no sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Um é a aliança de Deus para com os judeus e o outro é a aliança de Deus para com a humanidade. Então não é uma nova aliança, são pactos ou compromissos diferentes. Foi proposto para Abraão esse pacto, mas em Abraão nós tínhamos as duas descendências representadas, estrelas do céu, que é o sacerdócio de Cristo, Melquisedeque espiritual, e areias da terra, que é o sacerdócio levítico para uma nação específica. E o Salmo 133, eu vou ler com vocês, são só 3 versículos, olha que lindo que é esse salmo. Ó, ele começa com uma exclamação, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha agora. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, vírgula, a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Aqui ele está falando do sacerdócio levítico. Cabeça, a barba de Arão não era como a minha barba, que é uma barba cortada, parada. A barba de Arão era uma barba que ela era enorme. Provavelmente ela vinha até a metade do peito. Então, se você pega um judeu ortodoxo, ele não apara a barba, ele deixa ela crescer, não tem vaidade. Então, a palavra que é repetida nesse salmo, uma única palavra é repetida nesse salmo, é a palavra barba. Não é cabeça, não é óleo. Ele fala, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba. Se não houvesse, isso, irmãos, pelo amor de Deus, tá? É uma alegoria, é uma figura. Então eu não estou fazendo apologia a nada aqui.
se não houvesse a barba de Arão, o óleo da cabeça pingaria no peito. E quando você pinga, você bate, você agride. Então a comunhão, a união não seria perfeita. Por isso ele fala, olha, é como um óleo que desce sobre a cabeça e que escorre sobre a barba. Aí não é a barba do rei Davi, não é a barba de Moisés, não é a barba do legislador, não é a barba do rei, é a barba do sacerdote, que oferece sacrifício, que oferece holocausto e que traz a adoração. Então a barba era tão comprida que o óleo ele escorria naturalmente e fazia a transição. Então o que representa a união nesse contexto é a barba de Arão, porque ela faz a transição da cabeça, que é Cristo, para o corpo. Então a barba ali, que seria o sacerdócio levítico, para o judeu o sacerdócio levítico era a transição da comunhão de Deus, que era o cabeça, para eles, que eram o corpo. Então o óleo vinha sobre a cabeça, a unção, ela vem de Deus. Ela escorre pelo sacerdócio, ou seja, pelo ofício da adoração, da intercessão, do sacrifício que Arão executava, ele mantinha a ligação, a ponte entre Deus e o povo judeu, e não havia mais agressão, não havia mais desconforto. Ele escorria, aquela unção que vinha de Deus, passava pelo sacerdócio levítico e suavemente chegava até o povo de Israel e ia do maior, do rei, até o mais simples, lá na orla do seu vestido. Então é uma analogia que fala de Israel. Só que não parou aí. Olha que lindo agora. E ele agora dá uma outra analogia agora. Primeiro era óleo sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E agora, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então você vai ver Hermon e Sião. Os montes Sião, ou o monte Sião, ele ficava nos termos de Israel. Porém, o monte Hermon ficava lá em cima na Síria. Eram montes de neves eternas. Então, ele está dizendo o seguinte, o orvalho não cai no monte Sião. O orvalho cai lá no Hermon, fora dos termos de Israel. Então ele está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Está falando do sacerdócio de Cristo. É universal. Não é específico do judeu. É fora, é lá na Síria. Cai o orvalho no Hermon. Aquele orvalho ele vai se derreter e ele vai descer do Hermon, vai passar pelo monte Sião, né, ali onde tinha Jerusalém, porque do lado de Jerusalém você tinha o Rio Jordão correndo no vale ali. Então ele vinha lá do Hermon, passava por Sião, desculpa, e descia até chegar lá embaixo no mar. Então, ele fala, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Hermon vem descendo, entra em Jerusalém, passa por Sião, passa por Jerusalém, passa pelo templo, passa pelo sacrifício de Cristo ali, mas ele não para. Ele continua e vai embora e sai de Israel e vai embora. Então, aonde, simbolizando a união, né, ele fala, e aonde Deus ordena a bênção para sempre. Que bênção era essa? Era a água. Era a água do Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio perene, era um rio que não secava. Então o povo de Israel sempre tinha água para plantação, para colheita, para subsistência. E de onde vinha a água que dava vida aos judeus? Não vinha de Israel, vinha do Hermon que estava na Síria. Então, ou seja, sacerdócio levítico, agora é para fechar, hein, gente? Presta atenção, agora vai ficar legal. Sacerdócio levítico, óleo, cabeça de Arão, escorre até a barba e vai descendo até a orla. Então ele é específico, ele é pontual para um povo. E agora, sacerdócio de Cristo, universal, lá no Hermon, desce, neve, derrete, vira água, começa lá na eternidade, começa lá nos céus, ele vai se esvaziando, assume a forma de homem. Então aquela neve que estava naquele monte vira água e ela vai descendo, passa pelo povo judeu, chega em Israel, o sacrifício é feito lá
e ela continua para toda a humanidade como a água viva. Por isso que Jesus fala, aquele que beber de mim vai nascer nele uma fonte de água viva. Ei, peraí, água e óleo se misturam? Eu acho que não. No Salmo 133 você vai ver a água e o óleo juntos. O óleo no povo judeu, simbolicamente, e a água para toda a humanidade. Então você vê, tanto para o sacerdócio levítico, a adoração anual tinha o propósito de manter aquele povo unido a Deus até a vinda de Cristo, para que quando Cristo viesse e fizesse o sacrifício perfeito, você teria agora o sacerdócio universal que salvaria toda a humanidade, inclusive os judeus, se eles quisessem. Por isso a água passa pelo Monte Sião e ela vai embora. Então, se quiser, vem junto, tá bom? Então, acho que isso é um ponto muito importante para você destacar com seus alunos, né? A questão da comunhão. Então, vamos ter a comunhão do Salmo 133. E encerrando, a lição fala ainda da vigilância, eu tenho que estar atento, vigiando sobre a minha vida com Deus para não perder esse relacionamento, para não perder a minha salvação. Então o autor usa lá, Hebreus 10, 23, a palavra catéquio, para reter ou guardar, manter a palavra no meu coração, a verdade. E principalmente a confiança. E depois ele fala também da perseverança, mas eu quero falar da confiança para encerrar. Confiança vem de fiar em conjunto, confiar. Você está fiando e eu vou fiar com você. Então eu estou com uma linha aqui, agulha, estou costurando alguma coisa, estou fiando. Né? Tem aquela musiquinha, estava a velha em seu lugar, estava a velha a afiar, e veio a aranha lhe fazer mal. Essa é uma música de criança, é antiga. Então fiar é costurar. E eu vou confiar, eu vou costurar com você. Por isso vem confiança. É o ato constante de um fiar com o outro. União. Eu e Deus, eu dependo dele, eu estou junto com ele. Não é só ele fazendo e eu olhando. E não é só eu fazendo e Deus olhando. São os dois. Cristo fez a sua parte quando morre na cruz para mim e oferece o sacrifício perfeito. E eu faço a minha parte quando eu adoro, quando eu manifesto a glória dele na humanidade, quando eu compartilho a bênção dele para os outros. Então, nessa confiança onde existe entre nós, a gente tem o nosso espírito fortalecido com Deus e assim podemos crescer em direção à eternidade. Amém? Espero ter ajudado você com essa aula, de alguma forma aqui contribuído para o teu subsídio, e que Deus te abençoe e nos vemos por aqui. Até mais.